Uma das coisas que muitos brasileiros gostavam antigamente era a Fórmula 1, muito por conta do Ayrton Senna, por exemplo. E como é algo que faz sucesso por aí até os dias de hoje eu quero trazer um jogo que foge totalmente da caixinha e que qualquer um consegue jogar sem precisar decorar uma bíblia de regras. E hoje apresento o Fórmula 1 Arcade, então já vai se ajeitando aí e vambora! Quem desenvolveu esse jogo foi a empresa Studio 33, que é uma desenvolvedora de jogos inglesa que originalmente tinha como sede a cidade de Liverpool, na Inglaterra. E eu já quero deixar uma coisa bem clara aqui, eu não vou ficar falando o nome desse estúdio em inglês ao decorrer do vídeo, pois tanto faz se eu pronunciar Studio 33 ou Studio 33, já que os nomes são muito parecidos. E qualquer reclamação referente a isso, escaneie o QR Code vermelho no canto superior esquerdo na tela, para podermos conversar melhor sobre isso. Continuando com a história, a Studio 33 era uma propriedade de uma outra empresa de jogos, conhecida como Psygnosis, que eu espero ter pronunciado corretamente. E ela foi fundada no ano de 1996 por John White, onde ele acabou ficando até o ano de 2003. E beleza, você deve estar se perguntando o que aconteceu, né? Ele foi apenas demitido ou sei lá, teve alguma outra polêmica pesada? Nada disso, aconteceu algo muito pior com essa empresa. Ela foi comprada pela Electronic Arts no ano de 2003, e quem conhece a EA sabe bem o que acaba acontecendo com estúdios menores ao longo do tempo. A EA não queria que a empresa continuasse atuando em Liverpool, então acabaram movendo ela para uma outra cidade, a cidade de Warrington. E não só isso, como também trocaram o nome da empresa para EA Northwest. E essa mudança não durou muito tempo, pois já no ano de 2004, a EA simplesmente escanteou essa filial e no ano de 2006 eles acabaram fechando as portas. Mas ao longo de sua existência como Studio 33, eles acabaram desenvolvendo alguns jogos como Newman Haas Racing, e aqui acho importante falar para você não se confundir com a equipe Haas que existe em tempos atuais na Fórmula 1, e caso você esteja vendo esse vídeo muito no futuro, olhe a data de publicação dele. Também lançaram a série Fórmula 1, e sim, Fórmula One, e eu não falei em inglês para parecer chique ou querer mostrar um complexo de vira-lata, e sim, é uma franquia do Studio 33 mesmo, e aí acaba misturando tanto esse jogo que estamos conversando hoje, quanto os demais que seguem a fórmula tradicional, ou seja, tenta se aproximar do que era realismo na época. E por fim, temos a série Destruction Derby, onde teve o Destruction Derby Raw lançado para o PlayStation 1 e o Destruction Derby Arenas lançado para o PlayStation 2. E como pudermos ver, essa empresa é especializada em produzir jogos que tenha carros, sendo tanto no molde de corrida, quanto em um Battle Royale à la Vigilante 8 aparentemente. E se você quiser, um dia eu posso fazer um vídeo sobre o Destruction Derby, basta usar a seção de comentários para isso. E por fim, vamos falar sobre o jogo Fórmula 1 Arcade em si. Fórmula 1 Arcade foi lançado no ano de 2002 e foi desenvolvido pela Studio 33 e publicado pela Sony, então só por isso vamos deduzir o óbvio, ele é um exclusivo de PlayStation 1. Mas para piorar a situação, ele foi lançado apenas para a Europa, e quem tem costume de jogar jogos mais antigos, sabem que os jogos europeus são mais esquisitos de jogar por serem lentos em relação aos jogos americanos ou japoneses. Uma coisa que eu preciso mencionar aqui, pois sei que algumas pessoas poderão reparar no momento que eu estiver demonstrando ele, é que esse jogo, apesar de sair no ano de 2002, os carros e as pistas são da temporada de 2001, e eu sei que parece algo muito besta, mas quem é mais antenado acaba reparando. Mas o que realmente importa, e é o divisor de águas, é justamente o motivo que acaba destacando esse jogo, que seria o motivo dele ser um jogo de arcade de esportes. Para quem não é inteirado em jogos de esporte, existem dois tipos de jogos basicamente: os simuladores, que buscam ser o mais realista possível, e os arcades, onde o compromisso é a diversão, ou dependendo dos desenvolvedores, caso eles chutem o balde, vai ser uma maluquice total. E esse jogo se encaixa na segunda categoria, o que pra mim, Luquita, é algo que me agrada bastante, justamente por fugir da realidade. Um dos pontos positivos levantados pelos críticos da época, e que eu concordo bastante, é que esse é um jogo de Fórmula 1 muito competente para pessoas que não têm contato com esse esporte, já que Fórmula 1 é um nicho do nicho, ainda mais no Brasil quando não tem brasileiros competindo. Então não é todo mundo que vai saber das 74 mil regras e sub-regras que tem no regulamento que pode te prejudicar durante a corrida. Esse jogo aqui está muito mais próximo de um jogo de kart tradicional, onde precisamos correr em uma quantidade de voltas reduzidas, 3 ou 5 dependendo da pista, e temos power-ups como boost, armadura que permite você bater nos oponentes ou no muro sem sofrer dano. Você
também pode pegar atalhos, mas não exagere nisso. Seja esperto para não ser punido. E fora tantas outras coisas. Agora, se você quer realismo, esse jogo não é para você. Ele é um jogo focado na diversão e usando a marca Fórmula 1 como pretexto. E uma última coisa que eu preciso deixar claro sobre esse jogo, antes de partir para os testes, é que Fórmula 1 Arcade é um jogo autorizado pela FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, o que invalida o argumento de algumas pessoas de que esse jogo não seria válido ou qualquer coisa do tipo. E como você reparou aí na duração do vídeo, ele está muito longe de acabar. Então vamos testar esse jogo na nossa máquina de testes. Estamos aqui agora na nossa tradicional máquina de testes e dessa vez é para testar o Fórmula 1 Arcade, que como eu tinha dito anteriormente, esse é um jogo que saiu exclusivamente para o PlayStation 1. E aqui na tela inicial do jogo temos aqui algumas opções, como Single Race, Stage Mode, que é o modo principal do jogo, como vou dizer, é o modo campanha do jogo. Temos o Two Player, que é o modo multiplayer, é um modo muito bacana para jogar, então se você tiver algum amigo que gosta de jogos de kart, ou até mesmo de Fórmula 1 é uma boa, eu recomendo que você jogue esse jogo. E aqui temos um menu de opções, onde podemos carregar o nosso jogo, temos aqui também a configuração de som, os records, a configuração do controle e também da tela. Eu vou fazer aqui uma corrida rápido, eu vou jogar do jeito que der na telha, porque esse jogo, aqui eu quero até dar uma explorada aqui nas equipes, por exemplo, temos aqui a Ferrari, a McLaren. Temos também a equipe da BMW, que nem existe mais. Temos também a antiga equipe da Benetton, que é nostálgica para uma grande parte das pessoas. Pelo menos eu vejo muitas pessoas lembrando dessa equipe com carinho. Também temos a British American Racing, que eu não tô me lembrado. Bom, tinha 1 ano de idade na época, lógico que eu não ia me lembrar. Essa daqui eu não me lembro o nome da equipe. Aqui nós temos a Orange Arrows, que inclusive tem até piloto brasileiro. E aqui nós temos a Sauber, que tinha a Red Bull como patrocinadora. E pensar que nos dias atuais temos praticamente 2 equipes da Red Bull. Aqui temos a Jaguar, com o carro verde, que eu acho muito bonito, sempre achei muito bonito. Essa daqui eu não tô reconhecendo, pelo menos não tá me vindo de memória. E eu acho esse carro preto muito bonito também. Aqui temos a equipe Prost. Aqui temos aqui um piloto francês e um piloto argentino, coisa que não é muito comum. E por fim voltamos para a Ferrari. Podemos jogar tanto com o Schumacher quanto com o Barrichello. Eu vou jogar com brasileiro, vou dar preferência em jogar com pilotos brasileiros. E aqui temos algumas pistas, como a pista da Itália, Alemanha, Estados Unidos, San Marino, Brasil, Austrália, Espanha, Grã-Bretanha, Canadá, Europa, Bélgica, Hungria, Áustria, Malásia, França, Mônaco, Japão. E essas são as pistas que temos aqui no modo livre. Eu vou selecionar a tradicional pista de Monza, lá na Itália. Inclusive é muito emblemático você conseguir jogar com a Ferrari na pista da Itália e tudo mais. Até porque quando a Ferrari ganha lá na Itália especificamente, é como se, sei lá, o Brasil tivesse ganhado alguma competição de futebol aqui, sabe? Aqui temos a pequena introdução, só que eu vou pular porque vai apresentar carro por carro e vai acabar enchendo linguiça aqui no vídeo. Então vambora. O X acelera e como você pode ver, talvez eu não vou conseguir falar por muito tempo, mas tem alguns itens na tela que podemos pegar. Aqui, ó, por exemplo, esse item que eu acabei de pegar é o Autopilot, ou seja, a própria máquina vai acabar pilotando aqui pra mim. Então não vou precisar esquentar minha cabeça com curvas. E aqui eu posso pegar o Turbo, e quando eu aperto o triângulo, eu ativo essa habilidade. O Autopilot, ele acaba ativando sozinho. E aqui também temos um reloginho que acabamos ganhando um tempo. Como você pode ver aí na parte de cima da tela, tem um tempo que vai diminuindo. Aí o que acontece? Eu não posso deixar esse tempo chegar a 0. Então, como você já viu até mesmo no nome do jogo e aquela coisa toda, é um jogo bem arcadezão. Então, se você também é uma pessoa muito ansiosa, você acaba se desesperando quando tá passando por momentos de ansiedade, esse jogo aqui eu não sei se eu recomendo que você jogue não, apesar dele ser muito divertido. Eu sei que tem muitas pessoas que são mais chegadas em Fórmula 1, torcem um pouco o nariz em relação a esse jogo, justamente por conta de não seguir o realismo e tudo mais. Mas pra quem não tem saco pra aprender regras de Fórmula 1 e tudo mais, que eu entendo que é muito chato tentar aprender essas coisas, ainda mais porque cada temporada acaba mudando pequenas coisas, é bom você dar uma chance.
Mas de repente você tá num momento de tédio, aquela coisa toda, né? Então é uma boa você conhecer alguns jogos novos de uma coisa que você gosta, ou pelo menos já ouviu falar, pelo menos. E aqui, como você também pode reparar, estamos aqui na segunda volta de 3. E pra quem já está acostumado a jogar Fórmula 1, sabe que o número de voltas é bem maior do que isso. Principalmente quando assistimos uma corrida da vida real. Então aqui, dependendo da pista, vai ter 3 voltas ou vai ter 5 voltas. A lá Mario Kart mesmo. Agora deixa eu dar uma concentradinha. Vamos ver se ganha, vamos ver se eu ganho essa corrida. Não é um jogo lá tão difícil não, né? Depende muito mais da minha habilidade do que qualquer outra coisa. Então não é um jogo que é punitivo com você, que é novato. Então você não vai se frustrar. É lógico, não é uma mão com açúcar, tipo, não vai ser um morango esse jogo. Mas pelo menos você sabe que se você perdeu, a culpa é tua e não necessariamente do jogo. Deixa eu ativar aqui o reparo, porque eu não me lembro se eu bati. Ih, rapaz, tá acirrada a corrida aqui. Beleza, assumimos aqui a ponta. Pegar aqui o autopilot para não ter nenhum tipo de problema. E estamos na última volta. Agora é só não fazer besteira que a gente não perde essa corrida. E lembrar que mais ou menos nessa época, no começo dos anos 2000, a EA tinha lançado vários jogos de Fórmula 1 para computadores. Inclusive jogos muito bons, por incrível que pareça. Eu lembro que tinha um jogo, eu não me lembro se é dos anos 2000 ou se é do finalzinho da década de 90, que tinha um jogo de Fórmula 1 que você poderia jogar com carros mais antigos, sabe? Em algumas pistas em específico. A maioria sendo a pista de Mônaco, já que é uma das pistas históricas aqui do esporte. Mas é uma coisa bem interessante, tipo, tinha vários carros pra você jogar, não só da época, né, da época, do caso da época de lançamento daquele jogo, como também os mais antigos. Eu acho isso muito incrível, até mesmo pra época, cara, porque antigamente parecia que os estúdios tinham um pouco mais de amor na hora de poder fazer o jogo. Coisa que hoje em dia eu já não vejo mais tanto assim. Tanto que, coitado dos desenvolvedores, o pessoal que trabalha no desenvolvimento de jogos, acabam trabalhando muitas vezes dias dentro de um estúdio e tal. E assim, quando eu digo dias, não é que nem um trabalhador normal, sabe? É às vezes trabalhando 10 horas por dia, sabe? Pra entregar aquele produto rápido porque tem um deadline, tem um prazo, sabe? E bom, ganhamos aqui essa corrida, podemos colocar aqui o nosso nome, então vamos vir aqui, vou colocar aqui Luquita, ou pelo menos a abreviação aqui, Luque, L-U-Q, vamos confirmar e é isso. Anteriormente eu já tinha jogado esse jogo, então já tinha feito aqui alguns recordes. E aqui voltamos aqui para o menu principal. Eu quero mostrar agora o principal modo do jogo, que é o modo Stage Mode. Vamos abrir aqui. E beleza, o que é esse Stage Mode? Esse Stage Mode, ele é basicamente, não vou dizer modo Trials, até porque você não precisa fazer coisas específicas aqui. Mas o que você precisa fazer é o seguinte, você tem que vencer a corrida e ter o melhor desempenho possível. Ou seja, não pegar atalhos, não bater em outros carros, não bater com seu carro no muro e etc. E quanto melhor for o seu desempenho, maior vai ser a sua nota. Como por exemplo, na grande parte das corridas, eu tive desempenho B ou desempenho A, com exceção da pista da Espanha, que para mim sempre bugou a minha cabeça. E conforme vai tendo a sua nota aqui, você vai desbloqueando aqui novas categorias. Aqui, como eu poderia falar, aqui seria o nível fácil, onde teríamos 3 voltas nas pistas, de Itália, Alemanha, até mesmo a pista aqui do Brasil. Aqui teremos 4 voltas e aqui 5, mas para desbloquear essa daqui, eu teria que completar essa daqui sem fazer nenhuma besteira. Vou ver se eu consigo selecionar alguma pista aqui. E como você também pode reparar, ó, aqui no lado esquerdo dessa tela, eu dei um zoom aqui pra você. Conforme eu vou trocando de pista, vai trocando aqui o ícone. E o que isso seria? Isso seria basicamente algum monumento daquele país. Como por exemplo, nos Estados Unidos tem a Estátua da Liberdade. Agora se eu vou aqui para o Brasil, vai ter o Cristo Redentor. E você precisa pegar esse item para você conseguir fechar a corrida. E como é que você faz para pegar esse item? Basicamente você tem que pegar os power-ups e terminar a corrida em primeiro. E eu vou aproveitar aqui que eu tô em testes e afinal de contas eu sou brasileiro. Eu quero testar a pista do Brasil para ver como é que tá. Eu acho que eu vou ser um desastre aqui, mas vambora. E a grande diferença aqui também, na hora de você selecionar aqui o seu corredor, é que você vai poder selecionar apenas algumas equipes e dependendo da pista. Por exemplo, aqui eu não posso selecionar a Ferrari. Não tem aqui a opção de selecionar a Ferrari. Mas, por exemplo, só para me ambientar aqui no clima, eu posso selecionar um corredor brasileiro, como o Bertie. Então vamos selecionar aqui, vamos jogar com um brasileiro aqui na pista do Brasil. A ideia não é ganhar a corrida, a ideia é só para mostrar que, olha, tem como você fazer tais coisas aqui no jogo. Isso daqui parece ser legal, isso daqui já nem é tanto. Vamos pular a intro, que eu sinceramente eu não estou com paciência para aguentar a intro. E vambora, vambora. Temos 3 voltas apenas, tenho que pegar o maior número de power-ups possível. Droga. Os carros são um pouco escorregadios nesse daqui, porque quando... Ai, de novo, perdi outro power-up. Vambora, vambora, vambora. Pegamos aqui o relógio. Bati aqui com o carro. Não era pra ter feito isso. Jesus Cristo, cara. Tô horrível. Tudo bem que eu não tava botando muita expectativa pra mim, mas caramba. Tá, eu ainda tenho que pegar 4 power-ups, ou pick-ups, como é dito aqui no jogo.
corno. Me fez bater lá na parede. Merda. Sai da minha frente também. Boa. Tá, agora eu peguei aqui o autopilot, que eu não vou ser besta de deixar ele passar. E aqui eu já não me fodo aqui nas curvas. Merda, pegou o pneu. Jesus Cristo, volta, volta, volta. Por que eu tô me confundindo tanto aqui na pista do Brasil, cara? Aqui na nossa pista de Interlagos. Tá, beleza, ganhei 4 posições. Ganhei aqui um tempos. Vamos pegar aqui um boost que eu vou precisar. Tá, agora eu só preciso pegar um pick-up, ou um power-up que seja, só pra poder ativar lá o mascote. Pega esse aqui mesmo. Boa, peguei o mascote. E é isso. Eu fui um desastre nessa corrida, pelo amor de Deus. E ainda assim consegui ganhar. Pra você ver que o jogo não tem uma dificuldade elevada. Eu acho que nem dificuldade tem. Novamente, como eu tinha falado anteriormente, depende muito mais da habilidade sua como jogador. E conforme, obviamente, você for jogando esse jogo, você vai pegando as manhas e tal, vai aprendendo a fazer as curvas e aquela coisa toda. É um pouco diferente do que jogar um jogo de Fórmula 1 tradicional, mas não é um jogo ruim, é um jogo muito divertido. Pena que foi lançado apenas na Europa. Mas de toda forma, esse jogo aqui é muito bom, principalmente para quem está sendo introduzido na Fórmula 1. Porque afinal de contas, o mais importante do jogo é ser divertido no fim do dia. E não de ter um compromisso ferrado com o realismo, sabe? E bom, já que eu demonstrei aqui um pouco desse jogo, e eu acho que eu consegui demonstrar tudo que ele tem pra oferecer, porque, bom, ele tem pouca coisa mesmo. Então eu sinto muito se eu acabei te decepcionando, mas ele consegue cumprir bem o seu papel, que é ser um jogo divertido no fim do dia. E é claro, quero vir aqui para as minhas considerações finais. E bom, esse foi o vídeo falando sobre o Fórmula 1 Arcade, que é um jogo de Fórmula 1 bem diferente do que é esperado, afinal de contas é um jogo de arcade, não um jogo que busca ser um simulador. E como eu também tinha dito anteriormente nesse vídeo, é o estilo de jogo de esporte que eu mais gosto, que é um jogo que não tem compromisso com a realidade, pois na minha visão, os videogames são apenas uma válvula de escape do dia a dia, e se fosse para ter realismo, é muito melhor viver a vida real. E caso você tenha algum irmão, irmã, namorado ou namorada que seja, tenta jogar esse jogo com ele ou com ela, mas para poder passar o tempo e também ter aqueles momentos juntos que, querendo ou não, acabamos lembrando no fim da vida. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. O que você achou desse jogo? Achou interessante? Quer dar uma testada? E caso você tenha gostado do conteúdo, considere em apoiar o canal escaneando esse QR Code vermelho no canto superior esquerdo da tua tela. Qualquer valor vai ser de grande ajuda. E além disso, olha a descrição do vídeo que tem o link do meu servidor do Discord. E entrando lá, você pode falar comigo. E no mais, eu espero que você fique bem e nos vemos na próxima!